Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha e hoje a gente vai resolver a provinha da AFA 2017. Selecionei algumas questões aí, aquelas que eu considero mais importantes, e vamos dar início à correção. Bom, a primeira questão que eu selecionei foi a questão de número 17, que fala o seguinte: uma partícula de massa m presa na extremidade de uma corda ideal descreve um movimento circular acelerado de raio R contido em um plano vertical conforme a figura a seguir. Quando essa partícula atinge determinado valor de determinado valor de velocidade, a corda também atinge um valor máximo de tensão e se rompe de uma altura 2r, indo atingir uma distância horizontal igual a 4r. Considerando a aceleração da gravidade no local igual a g, a tensão máxima experimentada pela corda foi d. Então, galera, nessa questãozinha aí, a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte é a parte final, que diz respeito ao lançamento horizontal que está acontecendo. Então, a gente vai imaginar que essa esferinha ela partiu daqui com uma velocidade que nós vamos chamar de V0, que inicialmente nós teremos que calcular. Beleza? E na segunda parte a gente vai estudar a dinâmica do movimento circular. Então vamos lá começar. Então vou escrever aqui a nossa primeira parte. Beleza? Acho que isso aqui está muito grosso, galera. Deixa eu diminuir um pouquinho esse ponto aqui. Então a primeira parte vai ser o nosso lançamento horizontal. Bom, esse lançamento horizontal, vocês estão vendo, ele se dá aí de uma altura igual a 2r. E a gente sabe que quando nós estudamos o lançamento horizontal na vertical, ele é nada mais, nada menos do que uma queda livre. Então a gente pode usar h igual a gt ao quadrado sobre 2, onde o nosso h será 2r. Então você vai ter gt ao quadrado sobre 2. Bom, então passando 2 para o lado de lá, gt ao quadrado igual a 4r. Concluímos que o tempo que a esfera gasta para atingir o solo é raiz de 4r sobre g. Beleza até aí, galera? Ainda dentro do nosso lançamento horizontal, já que a gente sabe o tempo de queda, já dá para a gente calcular aquela velocidade v0 ali, simplesmente analisando o lançamento horizontal na horizontal. E nós sabemos que, diferentemente da vertical, que é mRV, na horizontal é mRU. Se é mRU, a única equação que tem é ΔS igual a velocidade vezes o tempo. Sendo que o que ele anda, o ΔS na horizontal, é 4R. Então você vai ter 4R é igual a V0 vezes T. Deixa eu afinar um pouquinho esse verde aqui também, galera, está muito espesso. Então, substituindo, você vai ter 4R igual a V0 a ser determinado vezes raiz de 4R sobre G. Tranquilo, galera? E aí, se você quiser, para facilitar um pouquinho, você pode até também elevar ao quadrado, ambas as expressões, e aí fica 16r ao quadrado, é V0 ao quadrado, vezes 4r sobre G. Bom, galera, simplificando aqui, tiramos um desse r com esse aqui, 16 dividido por 4 vai dar 4. E aí você conclui que o nosso V0 ao quadrado será igual a 4rg. Deixa guardada essa informação, beleza, galera? Não precisa tirar a raiz, não. Vamos agora para a nossa segunda parte. Então aqui a gente vai começar a nossa segunda parte, que é aquela que diz respeito à dinâmica do movimento circular. Galera, então, lá naquela parte superior, antes do rompimento do cabo, as duas únicas forças que atuavam sobre a partícula eram tração e peso, ambas apontando para o centro. Então, a resultante P mais T vai fazer o papel de centrípeta, e é por aí que nós vamos começar. Então, a gente vai fazer P mais T, fazendo o papel de resultante centrípeta. mg mais t, que é o que nós queremos calcular, é igual a mv ao quadrado sobre r. E agora vamos substituir o v ao quadrado. Então vai ficar mg mais t
igual a m sobre r, e agora vai entrar o v ao quadrado, que nada mais é do que o nosso v0 ao quadrado, que será 4rg. Dá para simplificar, galera? Com certeza dá para a gente dar uma simplificada nisso daí, não é? A gente pode cortar r com r, e aí vamos calcular a tração. Tração será 4mg menos mg. Daqui você conclui que a tração será igual a 3mg. Tranquilo até aí, galera? Resposta correta, letra C. Questãozinha tranquila, não é? Só é organizar o raciocínio. Então vamos para a nossa questão de número 19. Uma questãozinha que pode ser resolvida por MHS, mas não é obrigatório. A gente vai resolver por dinâmica, leis de Newton, tá bom? Então a 19 fala o seguinte: na situação da figura a seguir, os blocos A e B têm massas 3 kg e 1 kg. O atrito entre o bloco A e o plano horizontal de apoio é desprezível e o coeficiente de atrito estático entre B e A vale 0,4. Galera, se ele fala que é μ estático igual a 0,4, você já sabe que a força de atrito máxima que vai atuar entre A e B é justamente a força de atrito estática. A gente já viu que a estática é sempre maior do que a cinética, beleza? O bloco A está preso a uma mola ideal, inicialmente não deformada, de constante elástica 160 Nm por metro, que por sua vez está preso ao suporte S. O conjunto formado pelos dois blocos pode ser movimentado, produzindo uma deformação na mola, e quando solto, a mola produzirá uma certa aceleração nesse conjunto. Então, como a única força que atua no conjunto é a força elástica, que tem natureza restauradora, temos aí o nosso movimento harmônico simples. Desconsiderando a resistência do A, para que B não escorregue sobre B, ou seja, galera, para que os dois se movam juntos, compartilhando da mesma aceleração, a deformação máxima que a mola pode experimentar em centímetros vale. Então vamos lá, galera, vamos por partes aqui, tranquilamente. Vamos isolar o corpo B, não é verdade? Vamos aqui isolar o nosso corpo B. E deixa eu apagar isso aqui, fazer diferente, né, galera? Que fica mais bonitinho. Então vamos aqui isolar o nosso corpo B. Olha lá. Então tá aqui o nosso corpo B, certo? Forças que atuam no nosso corpo B, a gente já vai determinar. E aqui embaixo a gente também vai fazer a mesma coisinha para o corpo A. Forças que atuam tanto em B quanto em A. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Em B você vai ter aqui a normal, chamar essa normal de NB. Você vai ter aqui também o peso de B. Tranquilo até aí? E se você imaginar esse sistema todo, né, A e B, numa posição extrema, ou à direita ou à esquerda, você está vendo que a tendência de B é escorregar para fora, né? Então, se você imaginar esse sistema, por exemplo, todo deslocado aqui para a direita, haverá uma tendência de B escorregar. Como ele não pode escorregar, você já sabe que a FAT estará nesse sentido aqui. Tranquilo? Lembrando que quem faz essa normal NB é o corpo A, então ele vai sofrer ação de NB. Quem faz esse peso PB é a Terra, então a reação está lá. E quem faz essa FAT é o corpo A. Logo, sobre A também atuará uma FAT no sentido contrário, e é a mesma. Então, isolando o corpo A, você tem aqui a nossa FAT, você tem uma mola ligada a ele, então você vai ter aqui uma força de natureza elástica. Deixa eu apagar aqui que não ficou legal, galera. Então, você vai ter uma força aqui de natureza elástica. Além disso, você vai ter a normal que o piso faz sobre A. Você vai ter aqui o peso do corpo A. E aqui você, por ação e reação, vai ter o nosso NB. Tranquilo? Lembrando que nesse caso, como o movimento se dá na horizontal, as forças de interesse são exatamente na horizontal. Tranquilão até aí, galera? Agora a gente vai aplicar segunda lei de Newton a cada um dos corpos A e B. Então, se você isolar, por exemplo, o corpo B, na horizontal, a única força que atua é quem? É justamente a FAT. Então, você vai fazer força resultante é igual a M vezes A. Para o corpo A, lembrando que a aceleração dos dois está para a esquerda, óbvio que eu estou imaginando os dois aqui
à direita, né? Nessa minha oscilação entre uma posição extrema esquerda e uma posição extrema direita, eu estou imaginando que o sistema está aqui nessa posição. Por quê? Porque ele está perguntando a máxima deformação. Então, a máxima deformação que ele quer é justamente esse x aqui, que nós iremos calcular. E na situação de máxima deformação, o atrito está sendo explorado ao máximo. Então, o atrito é o estático. Bom, aplicando segunda lei para o corpo A, nós teremos força elástica menos Φ, que é a mesma, é a massa de A vezes A. Tranquilo até aí, galera? Vou chamar isso aqui de equação 1 e vou chamar isso aqui de equação 2. O que nós vamos fazer agora para solucionar isso daí? Uma das opções é dividir a expressão 1 pela expressão 2. Se nós dividirmos a 1 pela 2, você vai ter Φ dividido por Fel menos Φ é igual a MB vezes A sobre MA vezes A. Detalhe que essa aceleração vai cortar, não é isso? Então, Φ é μ vezes a normal. Lembrando que a gente pode calcular essa Φ aqui por B, ó. Então, a gente pode imaginar que Φ é μ vezes a normal B. E lembrando que essa normal B é igual ao peso de B. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, μ vezes NB, e é o μ estático, esse atrito é máximo. Isso vai ser força elástica Kx, e o x nós queremos determinar, menos a Φ, que é μ estático vezes NB. Isso será massa de B dividido pela massa de A. Agora ficou tranquilo, né, galera? Vamos lá, o nosso μ estático é 0,4 e a massa de B é 1. Então, vai ficar 0,4. A massa de B é 1, a normal de B é igual ao peso de B. Então, o peso de B é 1 vezes 10. Então, 1 vezes 10. Aqui vai ser K. O nosso K, constante elástica, está aqui, é 160. Então, nós teremos 160 vezes x, menos o nosso μ estático vezes normal, que é 0,4 vezes 10. Isso vai ser massa de B dividido pela massa de A, que é de 3 kg. Então, você vai ter 4 dividido por 160x menos 4 igual a 1 terço. Então, você vai ter 160x menos 4. Deixa eu só olhar aqui se a unidade está certinha. Está certinha. Isso é igual a 3 vezes 4, que é 12. Então, 160x é igual a 16. X é igual a 16 por 160, que dá 0,1 metro, ou 10 centímetros. Beleza até aí, galera? E ele quer exatamente em centímetros. Resposta correta, letra C. Foi, galera? Então, vamos lá para a nossa questão de número 20. A questão de número 20 fala o seguinte: um bloco escorrega livre de resistência do ar sobre um plano inclinado de 30 graus, conforme a figura a seguir. No trecho AB não existe atrito e no trecho BC o coeficiente de atrito vale raiz de 3 sobre 2. O bloco é abandonado do repouso em relação ao plano inclinado no ponto A e chega ao ponto C com velocidade nula. Galera, começa com velocidade 0, cinética 0, e termina com velocidade 0, cinética 0. A altura do ponto A em relação ao ponto B é h1 e a altura do ponto B em relação ao ponto C é h2. A razão h1, h2 vale. Galera, então, você pode resolver isso aí de inúmeras maneiras. Eu considero a maneira mais simples, já que as energias cinéticas inicial e final são nulas, usar o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética, chamado de TEC, Teorema da Energia Cinética, fala para a gente basicamente o seguinte: o trabalho realizado pela resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Lembrando que trabalho resultante é o somatório de todos os trabalhos, de todas as forças que atuam sobre o corpo. Beleza? E quais são as forças que atuam sobre o corpo, né, galera? No trecho AB, você só vai ter aqui normal e peso. Já nesse trechozinho aqui BC, como ele falou que tem atrito, você vai ter aqui a nossa normal,
você vai ter o nosso peso e você vai ter também a nossa força de atrito. Então, as três forças que atuam são peso, normal e atrito. Então, o trabalho resultante a gente vai dizer que é trabalho do peso mais trabalho da normal mais trabalho do atrito. Isso é igual a 0 menos 0. Tudo bem? Porque a velocidade inicial é 0 e a final também. Lembrando que a normal atuou perpendicularmente ao deslocamento durante todo o movimento, ela não realiza trabalho. E lembrando que o trabalho do peso é mais ou menos pH, mais quando o corpo desce e menos quando o corpo sobe, vamos usar mais pH, sendo que esse H é o H total, ou seja, o H é justamente esse aqui, ó, do início ao fim do deslocamento. E o trabalho da FAT, galera, como ela se opôs ao movimento, o trabalho dela é negativo, então vai ser menos força vezes distância, isso é igual a 0. Por que a gente usa o FD? Porque a FAT é constante ao longo do trecho BC, e trabalho de força constante é FD. Beleza até aí, galera? Que D é esse? É justamente a distância BC. Então, nós podemos desenvolver isso daí e vai ficar M vezes G vezes H, onde H é H1 mais H2. Isso é igual a, passando a FAT-D por lá de lá, FAT vezes BC. E sendo que FAT é μ vezes a normal vezes o D. O D é a distância BC. Tranquilo até aí, galera? Agora vamos para cá, para o nosso planinho inclinado, com a intenção de calcular BC. Vamos fechar aqui esse triângulo retângulo e visualizar aqui essa nossa altura H2. Tranquilo até aí, galera? E aí, se você tem H2 e tem 30, você consegue calcular BC. Como? Seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é meio, isso é H2 sobre BC. Então, daqui você vai concluir que BC vale o dobro de H2. Foi? Agora a gente pode voltar para lá. Então, vai ficar M vezes G vezes H1 mais H2. Isso é μ vezes. E a normal, galera, você já sabe como é que funciona essa historinha, né? Toda vez com plano inclinado, a gente decompõe o peso. Uma parcela do peso fica na horizontal, que é o nosso P seno de 30, e a outra parcela perpendicular ao plano, que é P cosseno de 30. E aí, como não há movimento na direção perpendicular ao plano, o valor da normal é exatamente igual ao valor do P cosseno. Então, aqui a gente vai botar P cosseno de 30. Beleza até aí? Vezes o nosso BC, que é o dobro de H2. Dá para simplificar? Com certeza, você tem MG e MG. Agora vamos substituir. Vai ficar H1 mais H2, isso aqui é igual a μ, que é raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, vezes 2H2. Dá para simplificar? Com certeza, né? Cortamos aqui esse 2 com esse 2. E aí, nós temos H1 mais H2 igual a 3H2 sobre 2. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. 2H1 mais 2H2 igual a 3H2. Passo 2H2 para lá, fica 2H1 igual a H2. Como ele quer H1 dividido por H2, ficamos com meio. Foi, galera? Resposta correta, letra A. Vamos lá para a nossa questão 22, que é uma questão envolvendo dilatação. A 22 fala o seguinte: em um laboratório de física é proposta uma experiência onde os alunos deverão construir um termômetro, o qual deverá ser constituído de um bulbo, então o bulbo é essa parte aqui de baixo, um tubo muito fino e uniforme, ambos de vidro, além do álcool colorido conforme a figura abaixo. O bulbo tem capacidade de 2 centímetros cúbicos, o tubo tem área de seção transversal de 10 a menos 2 centímetros quadrados e comprimento de 25 centímetros. Então, esse comprimento aqui total, galera, até o finalzinho aqui, ó, ele é de 25
centímetros. No momento da experiência, a temperatura do laboratório é 30 graus Celsius e o bulbo é totalmente preenchido com álcool até a base do tubo. Então, no início, galera, só tem álcool até aqui, ó. Então, só isso aqui é preenchido no início. Sabendo que o coeficiente de dilatação do álcool é 11 vezes 10 a menos 4, e quando ele não fala nada, sabendo que é para líquido, é sempre volumétrico esse coeficiente, e que o coeficiente de dilatação do vidro utilizado é desprezível comparado ao do álcool, ou seja, o vidro não vai se dilatar, a altura H, em centímetros, atingida pelo líquido no tubo, quando o termômetro for utilizado em experimento a 80 é. Então, galera, trata-se de dilatação volumétrica. Então, a gente vai usar ΔV é igual a V0 vezes gama vezes Δθ. Essa expressão a gente vai aplicar para o álcool, que foi a única substância que se dilatou. Tranquilo até aí? E a gente vai fazer ΔV é igual. Qual é o volume inicial de álcool? Nós tínhamos 2 centímetros cúbicos. Qual é o gama do álcool? 11 vezes 10 a menos 4. E qual foi a variação de temperatura que ele sofreu? Ele foi de 30 para 80. Então, 80 menos 30. Lembrando, galera, que esse ΔV que está aqui, ó, essa variação volumétrica, é justamente este volume aqui, ó, que passou para o tubo, não é? Então, essa porção de álcool que subiu para o tubo é justamente o nosso ΔV. E o formato dessa porção aí é um formato cilíndrico. E todo cilindro tem como volume a área da base vezes a altura. É por aí que nós vamos caminhar, não é? Já que ele quer o nosso H. E aí nós ficamos com 2 vezes 11, que é 22, vezes 10 a menos 4, vezes 50. A área da base, ele nos deu, que é a área da seção transversal, falou que vale 10 a menos 2, então 10 a menos 2, vezes H, é 22 vezes 10 a menos 4, vezes 50. Galera, 22 vezes 50 dá 1.100. Então, você vai ter aqui 1.100 vezes 10 a menos 4. Então, o nosso H será 11 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4. Tudo isso dividido por 10 a menos 2. Observem que 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4 é 10 a menos 2. Daí, nós concluímos que H vale exatamente 11 centímetros. Resposta correta, letra B de bola. Vamos lá, galera, estamos chegando nos finalmente. Vamos para a nossa questão 23, que é de termodinâmica. Vou só beber uma água, galera, peraí. Beleza, voltei. Um sistema termodinâmico constituído de N mols de um gás perfeito monatômico desenvolve uma transformação cíclica ABCDA, representada no diagrama a seguir. De acordo com o apresentado, pode-se afirmar que... Então vamos lá, galera. Antes de entrar nas opções, vamos comentar algumas coisinhas, né? Questão de termodinâmica, vamos lembrar a nossa primeira lei da termodinâmica. Ela informa que ΔU é igual a Q menos trabalho. Ou seja, a variação de energia interna sofrida por um gás é a quantidade de calor que ele recebe menos o que ele utilizou para realizar trabalho. Em especial, quando essa transformação gasosa for cíclica, e é o que está acontecendo, o estado inicial coincide com o estado final e o nosso ΔU vale zero, já que o ΔU depende unicamente de ΔT, ou seja, variação de temperatura, temperatura final, menos temperatura inicial, principalmente se o gás for monatômico, porque se o gás for monatômico, ΔU tem a seguinte fórmula, 3 meios de NR ΔT. Então, só existirá ΔU se existir ΔT. Mas como o gás foi e voltou para o mesmo ponto, a transformação é cíclica, não há ΔT, logo não há ΔU. E se não há ΔU, zero igual a Q menos trabalho, ou seja, Q igual a trabalho. Isto significa que todo o calor recebido pelo gás, ele utilizou para realizar trabalho, caso o calor tenha sido recebido. Beleza, então vamos prosseguir. Outra coisa interessante, galera, quando a transformação é cíclica, existem duas possibilidades para ela. Sentido horário,
que não é o que está acontecendo, mas quando o sentido for horário, o trabalho é positivo, indicando que foi realizado pelo gás, ou o sentido anti-horário, que é o que está acontecendo. Aí o trabalho vai ser negativo e é realizado sobre o gás. Notem que como a transformação é cíclica, Q é igual a trabalho. Nesse caso, como o trabalho é negativo, o Q também é negativo. Então aqui você vai ter uma quantidade de calor negativa. O que isso significa? Que o gás cede calor para o ambiente nessa transformação. Então, além dele receber trabalho, além dele receber energia na forma de trabalho, ele cede calor. Beleza até aí? Bom, agora a gente já tem condições de ir para as opções. Lembrando que quando o trabalho é positivo, a máquina é chamada de máquina térmica. E quando o trabalho é negativo, ciclo anti-horário, a máquina é chamada de máquina frigorífica. Vamos lá, galera. Letra A. O trabalho em cada ciclo é de 800 joules e é realizado pelo sistema. Falso. Não é realizado pelo sistema, mas sim sobre o sistema. Letra B. O sistema termodinâmico não pode representar o ciclo de uma máquina frigorífica. Pelo contrário, é uma máquina frigorífica, já que o ciclo está sendo realizado no sentido anti-horário. Falso também. Letra C. A energia interna do sistema é máxima no ponto D e mínima no ponto B. Falso, porque a fórmula da energia interna para um gás ideal monatômico é 3 meios de nRT. Beleza até aí, galera? E esse nRT você pode substituir por PV. Então, a energia interna vai ser máxima onde o produto PV for máximo. E onde que o produto PV é máximo, galera? Justamente aqui no ponto C. Ah, professor, entendi. Então, a energia interna vai ser mínima onde o produto PV for mínimo? Sim. Onde o produto PV é mínimo? Em A. Então, a energia interna é máxima em C e mínima em A. Logo, a alternativa C está errada. E letra D. Em cada ciclo, o sistema libera 800 joules de calor para o meio ambiente. Bom, se está liberando, a princípio já está correto. Mas como saberíamos quanto ele está liberando de calor? Bom, como calor é igual a trabalho e trabalho é igual a área, basta nós calcularmos a área desse retângulo que você está vendo aí. E a área é base vezes altura. Cuidado que o volume está em litros, galera, não é sistema internacional. Litro é a mesma coisa que decímetros cúbicos. Temos que passar para metro cúbico. Então, vamos lá. Trabalho é igual a área. E a área é base vezes altura. Depois a gente coloca o sinal, tá bom? A base é de 2 a 6, 4. Vamos ter que passar para metros cúbicos. E a altura de 1 a 3, 2 vezes 10 a quinta. Então, aqui você terá 800 joules. E aí, acrescentamos o sinal de menos na frente, já que o trabalho é negativo, liberado pelo sistema. Beleza, galera? Resposta correta, letra D de dado. E aí vamos para a nossa questão 25, última questão dessa primeira parte aqui, tá, galera? Que eu dividi a prova da AFA em duas partes. Primeiro eu fiz 6 questões, depois eu vou fazer mais 6. E aí vamos com essa questão 25, que é uma questãozinha de efeito Doppler. Fala o seguinte: duas fontes sonoras, 1 e 2, de massas desprezíveis que emitem sons respectivamente de frequência 570 e 390 Hz, são colocadas em um sistema em repouso, constituído por 2 blocos A e B, unidos por um fio ideal e inextensível, de tal forma que uma mola ideal se encontra comprimida entre eles, como mostra a figura abaixo. Galera, se o sistema está em repouso, resultante zero. Se a resultante é zero e não tem atrito, não tem nenhum tipo de resistência passiva, como é o que ele vai falar lá na frente, significa que nós podemos usar a conservação da quantidade de movimento. Então, nós podemos usar esse grande princípio sempre que a resultante das forças externas sobre um sistema, no caso A e B, for nulo.
Continuando, a fonte sonora 1 está acoplada ao bloco A de massa 2m e a fonte sonora 2 ao bloco B de massa m. Um observador O, estacionário em relação ao solo, dispara o mecanismo que rompe o fio. Os blocos passam então a se mover, separados da mola com velocidade constante em relação ao solo, sendo que a velocidade do bloco B é de 80 metros por segundo. Considere que não existam forças dissipativas, que a velocidade do som no local é constante igual a 340 metros por segundo, que o ar se encontra em repouso em relação ao solo. Nessas condições, a razão entre as frequências sonoras percebidas pelo observador, devido ao movimento das fontes 2 e 1, respectivamente, é. Então, galera, ele está falando que B, após o rompimento, vai para a direita, com uma velocidade aí de 80 metros por segundo, e falta que nós calculemos essa velocidade VA, que vai ser extremamente útil para o efeito Doppler. Além disso, quando nós vamos utilizar a equação do efeito Doppler, a gente sempre tem que orientar uma trajetória do ouvinte para a fonte como sendo positivo. Então, quem tiver a favor dessa trajetória será mais. Quem tiver contra, menos. Já dá até para você visualizar aqui quem vai ser mais, quem vai ser menos. Ó. Esse 80 aqui, a gente vai ver lá na frente que ele vai ser menos. E esse VA vai ser mais. Mas antes, vamos calcular esse VA. Como a gente pode usar a conservação da quantidade de movimento, vou colocar quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. E vou supor, para essa primeira parte, que para a direita é positivo. Galera, essa convenção é independente da outra convenção do efeito Doppler. Então, vamos lá. Quantidade de movimento inicial é 0. Quantidade de movimento final é a de A mais a de B. Professor, por que no início é 0? Porque todo mundo está parado. E no final? Ambos estão em movimento. B para a direita e A para a esquerda. B positivo e A negativo. Então, você terá MA vezes VA, tudo bem até aí? Mais MB vezes VB. Isso vetorialmente falando. Agora, vamos colocar o escalar. 0 é igual a massa de A, galera. Ele falou que vale 2m. A velocidade de A, queremos calcular. Só que a gente não pode esquecer que é negativa essa velocidade de A aqui, ó. Então, vamos botar um sinal de menos aqui. Beleza? Bom, mais massa de B é m e a velocidade de B, 80. Então, passando menos 2m VA para o lado de lá, ficará 2m VA igual a m vezes 80. Cortamos m com m e aí concluímos que VA vale 40 metros por segundo. O que mais ou menos já era esperado, porque já que a massa de A é o dobro, é claro que ele vai se mover com a metade da velocidade. Tranquilo até aí, galera? Agora a gente vai para o efeito Doppler. Então, vamos lá. Lembrando a fórmula, galera. A frequência percebida, ela será a frequência real vezes a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. E vamos aplicar isso daí para as duas fontes, para os dois sons percebidos pelo observador. Então, a frequência percebida por ele vindo da fonte 1, galera. Vamos lá. Qual é a frequência dela? A frequência da fonte 1, ele fala que é 570. Então, 570 vezes velocidade do som 340. A do ouvinte você não precisa colocar em nenhuma situação porque ele está parado. Então, 340 sobre 340. Agora vamos para a nossa convenção. Como A está indo para a esquerda, a favor da nossa trajetória azul, é positivo. Então, será mais VA, que vai dar 40. Beleza até aí, galera? Fazendo essa continha, encontramos aí 510 Hz. Vamos fazer para F2, frequência percebida da fonte 2, aquela frequência que o observador percebe vinda da fonte 2. Frequência da fonte 2 é de 390 vezes a velocidade do som, 340. Agora, como a fonte 2, que está acoplada a B, está se movendo com 80 no sentido contrário, então será menos, então menos 80. Fazendo essa continha, galera, 510 Hz. Então, o ouvinte perceberá a mesma frequência oriunda das duas fontes.
Logo, como ele quer a razão entre as frequências, ele quer F1 sobre F2. Como elas são iguais, isso dará 1. Beleza até aí, galera? Resposta correta, letra A. E aí, no próximo videozinho, a gente começará a partir da questão 26. Tudo tranquilo, meus amigos? Bom, fico por aqui por enquanto e daqui a pouco eu retorno com mais questões. Fui!